Olá pessoal, eu sou a Raquel do canal Vida em Construção e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente porque eu tinha que aproveitar essa oportunidade que eu vim aqui no brechó da Lô. Sim, gente, eu vim aqui no brechó mostrar para vocês uma alternativa, né, para esse fim de ano que a gente gasta tanto e muitas vezes em peças que não tem qualidade, bem dizer, nenhuma. Mas aqui eu vou mostrar para vocês uma alternativa que, se você olhar bem, se você pesquisar, se bem que aqui eu nem preciso pesquisar muito, porque eu já vejo bastante oportunidade de economizar um bom dinheiro para o nosso bolso e ainda sair com peças que vão durar muito. Eu sou a experiência, assim, a prova viva de que é possível economizar no final do ano. E eu tô aqui com a Lorena, que é a idealizadora desse projeto também, nesse projeto de vida. E eu quero saber como que você começou. Foi do nada? Você já tinha esse desejo empreendedor? Como que funciona? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou contar um pouquinho para vocês como que começou essa aventura, né? Na verdade, nunca foi nada muito planejado. Eu já vendia alguns itens, anunciava e vendia nas plataformas de venda, no Marketplace, no Facebook, em alguns grupos de venda, bem no início. E a minha irmã sempre ficava chamando: vamos fazer um bazar na sua casa, vamos fazer um brechó na garagem. E eu nunca dava muita ideia, não achava que daria muito certo. Como é que é o nome da sua irmã, perdão? Milena. Milena, obrigada, tá? Muito obrigada. E aí a gente, enfim, um dia ela me convenceu, a gente resolveu tudo de última hora, fizemos uma divulgação assim bem rápida e juntamos peças minhas e dela, que ela não queria mais também, né? Peças que a gente tinha desapegado e fizemos assim só com os nossos itens. E foi muito bom, deu um público muito legal. A gente ficava, gente, como que as pessoas viram? Assim, a gente mesmo não estava acreditando que tinha alcançado tantas pessoas, né? E assim, foi bem legal porque eu gostei da ideia, né? Eu falo assim, eu gostei da brincadeira. Sim. E eu continuei, né, com a ideia todos os dias. A partir dali eu continuei abrindo todos os dias, funcionando. Lógico, fui adaptando e melhorando muita coisa, né? E ela nunca mais apareceu. Ela veio o primeiro dia e nunca mais ela apareceu, né? Então, na verdade, foi meio que um improviso, né? Foi uma ideia, assim, meio louca que a gente teve e que hoje, posso te dizer, é a minha principal fonte de renda. Poxa, né? muito bom. Virou o meu plano B, plano C, não sei o que era, né, na época. Virou hoje o meu plano A e é a minha principal fonte de renda, né? Graças a Deus. Poxa, que legal. É um mercado que tem crescido muito, né? A gente vê bastante crescimento nessa parte sustentável, não só da moda, né? Mas a moda, acho que com mais força. E eu gosto muito do que eu faço também, porque é Deixa eu fazer um adendo, ela tá falando de sustentabilidade, né? Ela é bióloga e uma excelente bióloga, tá? Então tem tudo a ver, né? Faz todo sentido. Verdade, a gente tem essa coisa de aproveitar, né, sempre, né, o máximo que a gente pode, os recursos, enfim, né? Então, é uma área que dá um trabalho grande, né? Mas é algo que eu gosto de fazer, né? Sim. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu sou meio que apaixonada pelo que eu faço. Então... E foi do nada, né? É muito interessante como algumas ideias, algo que surge assim. E você falou uma coisa interessante que eu me identifiquei. Por exemplo, esse canal. Aqui, por exemplo, é um teste, né? A gente tá, na verdade, brincando aqui, né? De entrevista. Não é muito bem... Não é a nossa praia, né, tadinha? Ela aqui, eu meio que obriguei ela a fazer isso, porque eu acho que ela fala muito bem. E tem que aproveitar isso, eu tenho que aproveitar, né, gente? Mas você falou uma coisa que eu me identifiquei, né? Então, assim, eu tô começando, esse provavelmente vai ser o terceiro vídeo que eu vou fazer. E veio essa ideia do YouTube que, na verdade, eu já tô planejando há uns 2 anos, né? Namorando ali a ideia, desejando. E justamente também com esse entendimento de diversificar, né? Porque hoje em dia, né, a gente sabe quantas crises econômicas não passam o mundo, né? Então é muito importante a gente ver oportunidades, né? Oportunidade de estar crescendo. Eu olhei pro pé só para olhar para a câmera. E tá crescendo, né? E às vezes uma ideia simples, que a gente não dá nada, é ela que vai dar um engajamento ali na nossa vida, né? Então, assim, é muito interessante você falar isso. E que bom que você continuou. Que bom que a Milena, né? Que a Milena deu a ideia, né? E como que você monta, né, os looks aqui, as peças, que eu vejo que tem uma variedade. Sim. Mas você tem um público específico?
Quem são os maiores consumidores? Você percebe algum público específico? Então, o meu público ele é bem variado. Eu tenho clientes que vêm, às vezes, e procuram peças assim, para sair, para passear, né, para viajar, né, renovar o guarda-roupa. E eu tenho o público também, pessoas que procuram peças assim para bater para trabalho, que querem coisas mais simples. Então a gente trabalha com peças atendendo basicamente a esses dois públicos, né? Então a gente tem peças novas, eu trabalho com novos também. Tem peças que às vezes você vê que só foi arrancada a etiqueta, mas a peça está praticamente zerada. E tem peças em estado de conservação, às vezes um pouquinho mais usadas, mas que também podem ser utilizadas ainda. E essas a gente tem esse público que às vezes procura itens mais baratos, itens, né, mais só para trabalhar, só para quebrar um galho, né, nesse sentido assim. Então você atende todo mundo, isso. Diferentes bolsos, né, diferentes preços, isso né? Aí. E eu tenho tanto feminino, masculino e infantil. Sim. Então, para o público infantil é bem interessante, porque criança, né, a fase de crescimento perde, às vezes, o guarda-roupa inteiro, assim, muito rápido. Então é bem interessante, às vezes, você economizar, né, numa peça que você vai usar pouquíssimo tempo, às vezes, né? Então, o público infantil também é um público que a gente atende aqui, né? Uma coisa interessante que ela falou do público, eu fui o público que vim primeiro procurando itens para viajar. Só que eu não queria gastar muito, né? E quando eu fui procurar em lojas normais, assim, né, do calçadão ali, fui no calçadão, que é um local que geralmente a maior chance da gente encontrar roupas um pouco mais em conta é ali. Só que eu não gostei muito da qualidade das roupas, que eram baratas e tal. E aí, quando eu soube, a gente conversando, você falou, né, do seu bazar, do seu brechó, enfim, a gente veio aqui na sua loja e eu simplesmente fiquei encantada, gente. Eu vim só vou dar uma olhadinha? Sabe aquela desculpa que a gente dá pro vendedor que a gente entra na loja? Eu tô só olhando, tá? Que é rapidinho. Gente, eu fiquei o dia todo, eu experimentei um monte de roupa, eu fiz a festa, parecia que eu tava num mar, assim, de preciosidade. E aí eu escolhi várias peças e assim, eu fui pra essa viagem, eu fui muito elogiada. E eu falei assim, paguei baratinho, foi num brechó, e eu sempre falava isso, né? E inclusive essa roupa aqui, né, eu vinha meio acabada hoje, né, a cara dá pra perceber. Mas eu acabei de pegar aqui essa peça, né, mais socialzinha pra montar aqui, fingir que eu sou entrevistadora mesmo. Mas enfim, né, pra gente terminar, não vou tomar seu tempo. Tem um ponto muito importante, né, que é a sua curadoria, né? Sim. Então, como que você escolhe? Como é que você faz? Você tem um fornecedor, você recebe doação? Como é que funciona? Então, na verdade, eu brinco que eu tenho várias sócias, né? Então, as minhas clientes... no início, muita gente me oferecia para comprar as peças. No início, eu até comprei e aí eu fui adaptando, vendo qual era o melhor sistema de trabalho, né? E aí, atualmente, a gente trabalha da seguinte forma, em consignação com crédito de troca. Então, as meninas trazem as peças, eu peço para trazer as peças, assim, em bom estado, higienizadas, né? E aqui a gente faz uma segunda triagem, uma avaliação juntas, né? Então, a gente verifica, às vezes, algum dano que a peça possa ter. Se aquilo for reversível, der para arrumar, der para consertar e aproveitar, a gente, né? Se a peça valer a pena, a gente também faz esse trabalho, né? Que entra na parte da curadoria, né, das roupas, dos calçados, bolsas, acessórios, a gente faz uma vistoria legal, até porque a gente não vende o que a gente acha que não está em bom estado pra gente também, né? Sim. Então, a gente tenta avaliar, eu falo, você compraria essa peça do jeito que ela tá? Olha que maravilhosa, então, gente! A gente avalia dessa forma, né, pra pessoa que venha, ela não se preocupe em conferir esses detalhes, ela já tem ali a segurança de que ela tá levando uma coisa legal, né? E aí a gente faz toda a listagem das peças, relaciona tudo que veio, a avaliação, a precificação eu faço junto com a cliente, né? Pra gente nivelar ali, falar a mesma língua em termos de valores. E depois é que começa realmente o trabalho, né? Tirar foto, editar, postar, atender toda essa dinâmica, né? E montar os looks é algo que eu gosto muito de fazer, né? Então, assim, às vezes a gente pega peças de clientes diferentes e vai montando os estilos, vai montando os looks. Então, assim, é algo que é bem trabalhoso, mas também é bem interessante. E né? é gostoso também, bastante. né, trabalhar com isso. Eu vejo sua dedicação, Então, vejo sempre suas postagens, isso. É muito legal. E aí, a cliente, ela vai acumulando créditos dos itens que são vendidos, né?
E ela pode usar aquele crédito, resgatar aquele valor, o valor disponível que ela tiver, no momento que ela preferir, trocando por itens do seu interesse, né? Sim. Então, funcionou bem, o pessoal acolheu bem a ideia. Sim. E a gente continua trabalhando dessa forma, Sim. né? Assim, e isso vale para os itens do bazar. Eu trabalho também com itens novos, tipo outlet, né? Aí esses itens já são fornecedores, lojistas, às vezes que querem fazer uma queima de estoque, uma ponta de estoque, e são itens novos que chegam pra gente com preço super acessível, né? A gente vai poder mostrar isso depois também, né? Mas vale super a pena. Então a gente tem a parte do bazar e a parte dos itens novos. Mas na organização eu não faço separação, né, desses itens. Fica tudo junto, né? E os clientes já conhecem, então eles sabem que a gente tem aqui tanto a oferta dos itens seminovos e a oferta dos itens novos também. Sim. Poxa, que legal. Você conhecia esse método? Eu achei muito interessante, eu nunca ouvi falar, para ser bem sincera. Então, assim, quem sabe você que está me assistindo, eu espero que alguém esteja assistindo esse vídeo, comenta aí, né? Diz o que você achou. Eu sei que eu tenho que melhorar bastante. A Lorena foi maravilhosa, muito obrigada, me ajudou muito para ter um conteúdo aqui. Mas eu queria muito trazer isso porque eu achei muito interessante essa ideia. E quem sabe, né, você tá aí, talvez com uma dificuldade, ou queira, né, uma renda extra. Se bem que assim, dá muito trabalho, então às vezes para renda extra, né, fica um pouco difícil, mas com dedicação, né, queira alguma ideia de negócio, tá aí. Eu achei muito interessante. E diz aí o que você acha. Você faz compras, você já tem, né, perto da sua casa, aí na sua cidade, você conhece muitos bazares, muitos brechós. O que você acha do preço, a média de preço? Acha que está compensando? Diz aí o que você acha, tá bom? Acabou? Ai, que vergonha.